Não faça acepção de pessoas. É o título da lição 5, classe de juvenis, para a data do dia 4 de fevereiro. Mas afinal de contas, na igreja tem preconceito, discriminação? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder nesta aula. Na igreja tem preconceito, discriminação? Esta pergunta nós vamos responder. Responde aí nos comentários e sejam muito bem-vindos aqui a mais esta aula. Eu sou o professor Denis Pereira. Há mais de 25 anos atuamos com a EBD e com liderança de juventude na igreja e é um prazer recebê-lo semanalmente por aqui. Se está chegando agora, inscreva-se, nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Estamos com quase 28 mil. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos para a glória de Deus. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é importante que você dê uma olhada na descrição do vídeo. Nela tem minhas redes sociais, incluindo o Instagram, onde você acompanha um pouco sobre minha família e ministério também. Viajamos ministrando a palavra de Deus. E em 2024 será um prazer atender a sua igreja, o seu evento, para cultuarmos juntos, nos conhecermos pessoalmente e para ministrarmos a palavra de Deus. Lembrando que o link do meu WhatsApp está aqui na descrição e você tem no meu WhatsApp duas opções, que é entrar em grupos da EBD. Temos 6 grupos de professores do Brasil e do exterior que se ajudam mutuamente durante a semana na preparação da aula. E temos também lá a opção para você enviar uma data para vermos a disponibilidade e será um prazer estarmos juntos em 2024. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Enquanto você se prepara, quero te lembrar do treinamento Transforme Suas Aulas. Você sente que as suas aulas precisam melhorar? Você chegou num estágio como professor que ou você melhora as suas aulas ou você vai parar de dar aula. Você quer fazer mais pelos teus alunos? Este treinamento vai te ajudar. Nele você vai adquirir aí as habilidades necessárias para que a sua aula seja transformadora também. Você aprenderá a usar ferramentas como a fala, mas não só a fala, a repetição, a escrita e a discussão. Estes 4 elementos em uma mesma aula transformam a sua aula e transformam até mesmo você. Os teus alunos ficarão maravilhados com a tua aula a partir de então. Então, adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas. Está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link. Você clica e será encaminhado a uma plataforma linda. Aqui você encontra todos os títulos de cada uma das aulas que você poderá assistir de forma vitalícia, no conforto de sua casa, quantas vezes você quiser, e com certeza vai abençoar e transformar suas aulas. Isso significa que vai transformar também os seus alunos. Adquira já no primeiro link aqui da descrição, um ótimo preço de lançamento com desconto, e ao fazer isso, você contribui com o nosso trabalho, você patrocina o nosso trabalho, você nos ajuda a continuar e a ir mais longe. Eu sempre posso contar com você e dessa vez não será diferente. Desde já eu te agradeço, adquira já. Bom, não faça acepção de pessoas, tá? A leitura bíblica em classe está em João 4, do 1 ao 14, que vai tomar por base aí a história entre Jesus e a mulher samaritana. Todo mundo sabe que havia ali uma rixa entre judeus e samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos é o povo que se formou na terra de Israel, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Qual foi a estratégia? Ao invés de só tirar o povo da terra deles e deixar a terra despovoada, o que a Babilônia fez? A Babilônia trouxe para a terra, que era santa, sagrada, outros povos que ela já tinha dominado. E cada um destes povos trouxeram para dentro do território sagrado os seus deuses, os seus costumes, as suas culturas.
Isso contaminou a terra. Então, eles são chamados os samaritanos, não é? E por isso que a Bíblia diz e deixa claro que há aí uma rixa entre judeus e samaritanos. Os judeus dizem eu sou puro sangue e samaritano significa sangue misturado. Então, há aí essa rixa, e por que não dizer essa discriminação entre judeus e samaritanos. Mas aqui em João, capítulo 4, e nesse texto todo, Jesus vai romper esta barreira. Jesus vai atravessar esta fronteira para ter um encontro com uma mulher. Um homem judeu jamais poderia ser visto em público falando com uma mulher, e nem uma mulher falando com um homem. Jesus vai romper esta barreira para falar com uma mulher num território que não era muito bem visto pelos judeus. Muito bem. O primeiro tópico vai perguntar por que há tanto preconceito e discriminação no mundo. Por que há tanto preconceito e tanta discriminação no mundo? Vocês estão gostando desse layout aqui? Eu estou muito feliz com esse layout, irmãos. Há 6 anos dando aula aqui, e no meu quarto eu tenho um problema de espaço, mas eu fiz aqui uma gambiarra legal e consegui ficar atrás da mesa. Geralmente eu ficava na frente da mesa, né? Estou me sentindo um doutor aqui, estou atrás da mesa. Fala para mim aí o que você achou desse layout. Olha só, vamos conceituar os termos, né? Porque hoje a palavra preconceito, discriminação, ela está sendo usada de uma maneira assim, muito genérica, né? Muito generalizada. Basta discordar de alguma coisa, sou preconceituoso e tal. Vamos lá, vamos conceituar. De acordo com o dicionário OAIS, o termo preconceito significa qualquer opinião ou sentimento concebido sem o exame crítico. Trata-se de uma opinião que uma pessoa tem sobre outra pessoa, mas sem o conhecimento necessário. Então é quando você dá opinião sobre alguém sem conhecê-la. Isso é um preconceito. Preconceito. É aquilo que vem antes do conceito. O que é o conceito? Será que a gente acha? A gente viu o que é preconceito. É uma opinião formada antes de conhecer uma pessoa, né? E o que é o conceito? Conceito deve ter a ver com conhecimento, né? Olha só, conceito, compreensão que alguém tem de uma palavra, noção, concepção, ideia, não é? Então, se preconceito é uma opinião que se emite sobre alguém sem o conhecimento necessário dessa pessoa, conceito é o conhecimento, é a compreensão de quem é essa pessoa. Eu vou até gravar um vídeo daqui a pouco, falando, nós pregadores enfrentamos um preconceito. É muito comum, por exemplo, a gente chega numa igreja para pregar e a pessoa fala assim para nós na hora de apresentar, fala assim: irmãos, eu estou muito feliz que o irmão Denis está aqui. Irmãos, eu pensava que ele não vinha em igreja pequena. Eu achava, porque eu via ele pregando na tal igreja, a igreja lá que é grande, que não sei o quê, mas que bênção, ele está aqui. Eu fico olhando assim para minha esposa, por quê? Porque as pessoas não perguntam para nós. 2 coisas que a gente enfrenta, falando aqui de maneira prática, né? Quanto ao tamanho do lugar e quanto ao tamanho de oferta. Tem gente que não convida o pregador porque diz assim, ó, ele só prega em igreja grande. E a pessoa fala isso não porque conversou com o pregador, mas porque viu uma foto dele pregando numa igreja grande, que às vezes nem é tão grande, mas depende do ângulo, parece que é grande. Outra coisa, olha, eu não vou convidar fulano, porque eu vi ele pregando na igreja grande, então a oferta dele deve ser alta. Acontece que tamanho de templo não define tamanho de oferta, né? Então isso é um pré-conceito. Eu emito uma opinião, e neste caso é pior, porque não apenas se emite uma opinião, se faz comentários e se espalha esta mentalidade. Fulano não prega em igreja pequena, fulano, a oferta dele deve ser muito alta. Cria-se essa ideia sem conversar, sem perguntar para a pessoa, não é? O que é isso? Isso é preconceito. É uma opinião que eu emito para alguém sem conhecê-la completamente, ou sem conhecê-la dentro daquele tema. É uma opinião que eu emito sobre alguém ou sobre algo, é um preconceito. Isso é preconceito. Eu não te conheço, mas por uma atitude, por uma palavra, por um gesto,
eu emito uma opinião e eu crio, pior é isso, eu crio uma identidade em torno da pessoa a partir daquilo que eu vi. Só que o que eu vi é muito pouco para eu compreender de fato aquilo. Então isso é preconceito. E como se não bastasse, isso é muito ruim, também é pecado aos olhos de Deus, né? Porque a Bíblia deixa muito claro sobre o julgamento que se faz de outra pessoa. Não julgueis para que não sejais julgados. O termo discriminação é o ato de tratar de modo diferenciado uma pessoa por conta de sua crença, cor da pele, posição social ou qualquer outra coisa. Discriminar alguém significa humilhar, rejeitar ou ainda julgar erroneamente esta pessoa, o que também é pecado aos olhos de Deus. Então, discriminar alguém é humilhá-la por conta de suas características, não é? É destratar alguém, é desrespeitar alguém por conta de suas características. E nós podemos incluir aqui nessa lista de cor de pele, de posição social, também nós podemos acrescentar aqui de mentalidade política. Nós estamos vivendo em uma sociedade muito politizada e centralizada, e o que acontece é que quando alguém emite uma opinião sobre algo, cria-se uma discriminação sobre esta pessoa. Nós estamos vendo isso no cenário político, onde, por exemplo, mulheres, elas são defendidas pela esquerda se elas apoiarem pautas de esquerda. Aí elas são defendidas pelas feministas. Mas se forem mulheres, no entanto, conservadoras, mãe do lar, então a pauta feminista não apoia elas. Então, o que é isso? Isso é discriminação. Tá? Isso é discriminação. Tá? Agora, por que há tanto preconceito e discriminação no mundo? Bom, a Bíblia é clara ao afirmar que o mundo está no maligno, sobre a influência do maligno. Diz ainda que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Em uma sociedade que está longe dos princípios e valores de Deus e de sua palavra, a igreja não pode se curvar diante das imposições que o mundo mundano deseja impor. O fato de não discriminar ninguém e não ser preconceituoso com quem quer que seja, não nos dá o direito de absorver os valores contrários à palavra de Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que a gente precisa de sabedoria e graça de Deus para viver nesta sociedade. Então, o fato de não sermos preconceituosos, o fato de não apoiarmos qualquer tipo de discriminação, não significa que nós iremos apoiar princípios e valores contrários à palavra de Deus, ok? Então, hoje existe uma luta por aceitação. Nessa luta por aceitação, fala-se muito de preconceito. Preconceito contra as minorias. Isso e tal, não sei o quê. Mas nós não podemos atravessar esta linha. Nós caminhamos sobre os princípios da palavra de Deus. Respeitamos todas as pessoas, respeitamos todas as crenças. No entanto, uma vez que nós formos chamados a um posicionamento, o nosso posicionamento será sempre baseado na palavra de Deus. Sempre baseado, fundamentado na palavra de Deus. Nós estamos aí trabalhando, aí na sala de aula tem alunos, estes alunos muitas vezes estão sob influência das ideologias, mas é preciso abrir os olhos, porque a ideologia diz defender uma minoria, desde que essa minoria apoie o que eles aprovam. E o que eles aprovam é contrário à palavra de Deus, é contrário à vida, é contrário ao respeito, é contrário. Porque se a pessoa não concordar com eles, independente da cor de pele, de quem ela seja, ela será discriminada por aqueles que dizem lutar contra a discriminação. Então, os professores precisam ter muito cuidado com isso, tá? Então, isso também é uma forma de preconceito, que é discriminar alguém porque pensa diferente de você. É discriminar alguém porque aquela pessoa tem um posicionamento diferente do seu.
E nesse aspecto eu concluo o primeiro tópico aqui dizendo que nós precisamos estar preparados para sermos discriminados. Porque aquilo que o mundo ensinava de maneira secreta, de maneira tranquila, hoje o mundo colocou no megafone. Hoje o mundo está ensinando sobre os palcos. E aí nós precisamos nos posicionar. E aí muitas vezes o nosso posicionamento contrário àquilo que o mundo está oferecendo vai parecer preconceito, vai parecer discriminação. Por isso que a gente precisa da graça do Espírito Santo. Para quê? Para combater ideologias e amar pessoas. Esse, para mim, é o maior desafio. E você pode comentar aqui para a gente aqui embaixo como que nós podemos fazer isso. Esse é o grande desafio. Jesus combateu o pecado e amou pessoas. Nós precisamos combater ideologias e amar pessoas. Então nós precisamos estudar onde eles estão, frequentar onde eles estão, trabalhar onde eles estão, ir aonde eles estão, tratar todos com respeito, tratar todos com carinho, mas ao mesmo tempo precisamos nos posicionar de acordo com a palavra de Deus, ok? De acordo com a palavra de Deus. Então são tempos difíceis que nós estamos vivendo e nós precisamos realmente da graça do Espírito Santo para amar pessoas e combater ideologias. Amar pessoas e combater ideologias. Bom, tópico 2, e se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário é essencial. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas. Você nunca mais será o mesmo. E você me ajudará também nessa produção de conteúdo. Inclusive, todo sábado às 9 da manhã, nós temos o nosso podcast. Um podcast que tem abençoado vidas, que tem edificado vidas. E eu conto com você. Eu conto com seu carinho. Eu sei que eu poderia fazer sorteios, poderia fazer tanta coisa. Mas eu gosto de fazer aquilo que é certo. Tá bom? Poderia pedir oferta, mas eu não sou uma igreja. Tá certo? Sou um agente a serviço do reino de Deus. Então eu estou te entregando um material. Você adquire o treinamento, transforme suas aulas. O valor que você adquire me ajuda a manter essa estrutura e o podcast também. Bom, preconceitos e discriminações sobre o olhar bíblico. E eu vou continuar aqui com a pergunta. Existe preconceito na igreja? Existe discriminação na igreja? Já já a gente vai responder esta pergunta. Há relato de preconceito no Antigo Testamento? Bom, desde o livro de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, Deus se apresenta como um Deus justo. Tanto a discriminação quanto o preconceito são atitudes injustas que desagradam a Deus. Tá? Então, por exemplo, José enfrentou discriminação. Ele foi discriminado pelos irmãos, ele foi discriminado lá no Egito. Tem o preconceito que Davi vivenciou junto aos seus irmãos. A discriminação de Miriam e Arão contra Moisés, que resultou em muitos prejuízos. Agora, jamais devemos agir com preconceito, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Tá? Uma coisa muito interessante aqui quando a gente fala sobre discriminação e preconceito é como nós reagimos a isso. Preste atenção no que eu vou dizer porque isso é muito interessante. Nós não temos como controlar como as pessoas irão nos tratar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos preparar para nós não sermos os agentes do preconceito e da discriminação. Ou seja, o preconceito e a discriminação não pode partir de nós, como filhos de Deus. Não. Mas nós não temos como controlar como as pessoas vão nos tratar. Agora, o que eu aprendo com a Bíblia, com esses personagens aqui, é que eles não permitiram que o preconceito e a discriminação atrapalhasse o foco deles. Eu vou usar aqui como exemplo o que está acontecendo no esporte hoje. É lamentável que o esporte hoje está sendo usado para revelar uma fraqueza emocional de atletas que deveriam ter uma postura diferente diante de atitudes preconceituosas e discriminatórias.
eles ganham o suficiente para cuidarem do seu emocional e não se deixarem vencer por atitudes tão pequenas como é a discriminação e o preconceito. Imagine se José tivesse agido como muitos agem hoje em dia quando enfrentam preconceito e discriminação. José jamais teria se tornado governador do Egito. Davi jamais teria se assentado no trono. Jamais. Porque pessoas agem com preconceito. Pessoas agem com discriminação. Mas a maneira como as pessoas agem não pode atrapalhar o nosso foco, não pode atrapalhar a nossa determinação. Nós não determinamos como as pessoas vão nos tratar, mas nós determinamos que nada vai atrapalhar o nosso foco. E isso precisa ser ensinado para a juventude dessa geração. O preconceito é ruim? Sim. A discriminação é horrorosa? Sim. Mas pior do que alguém agir com você de forma preconceituosa, discriminatória, é você parar a sua jornada, é você parar os teus sonhos por conta da atitude desta pessoa. E o que muitas vezes as pessoas querem quando agem desta forma são os holofotes. Eles querem os holofotes. Então, por exemplo, citando um exemplo prático, quando um jogador sofre um ato de preconceito no campo e ele para o jogo, o preconceito venceu, a discriminação venceu. Mas quando ele continua o jogo, dá o seu melhor dentro de campo, cumpre o papel que se espera dele, ele abafou o preconceito, ele silenciou a discriminação. Você concorda comigo? Fala para mim aqui nos comentários. A meu ver, a maneira como você reage a atitudes discriminatórias e preconceituosas não pode ser da forma que eles esperam. Então, eu costumo dizer assim que o que deixou os irmãos de José irritados com ele é porque eles só conheciam a linguagem do ódio e da inveja. Então, eles esperavam que José reagisse na mesma moeda. Mexeu comigo, tomou, levou. Só que José não age, porque cada um dá o que tem. Então, uma das estratégias em uma batalha é você provocar a reação do outro, sabe? Então, existem muitas reações que as pessoas não estão percebendo, que é exatamente a reação que o outro lado quer. Isso envolve profissão, relacionamentos, amizades, tudo, e o mundo espiritual também. Então a gente precisa ter cuidado. Há relatos bíblicos, e lembra-se, a inspiração está no relato, não na atitude. Mas a grande lição é como eles agiram. Não é? O tópico 2.2 vai falar que Jesus não agiu com discriminação com a mulher do fluxo de sangue, nem com a mulher que derramou perfume sobre ele, nem com a mulher pega em adultério. Agora presta atenção, ele não levantou uma bandeira, #não ao preconceito, ele simplesmente agiu sem preconceito. Então, o que nós precisamos muitas vezes não é levantar bandeiras, é mudar de atitude. Não é criar movimentos, é mudar de atitude. Não é? Porque se movimentos mudasse alguma coisa, o mundo não tinha tanta discriminação e tanto preconceito. Mas o que os movimentos mostram? Que eles são apenas movimentos. Apenas para criar barulho. Agora, como cristãos, a nossa bandeira é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina a amar as pessoas, a cuidar das pessoas, a nos aproximar das pessoas. Por isso, a gente termina aqui, e por isso que eu termino aqui, ó, o segundo tópico, último parágrafo, que possamos combater o preconceito com oração e ação. Né? Então a igreja primeiro com oração, para entender o que é espiritual, o que não é, e com ação. Tá? E eu continuo com a pergunta, vou responder agora. Existe discriminação e preconceito na igreja? Vamos falar sobre isso. Ó.
Jesus combateu o preconceito e a discriminação. Na verdade, ele combateu, eu quero deixar isso bem claro, ele não criou movimento contra preconceito, não. Tá? Black Lives Matter, sei lá, nada disso. Tá? Ele simplesmente tratou as pessoas nos ensinando. Ele nos deixou o exemplo de como nós devemos tratar as pessoas. Tá? Então, a igreja é lugar de vencer a discriminação e preconceito. Sim. Veja, respondendo aqui a pergunta, existe discriminação na igreja? Existe preconceito na igreja? Olha, a igreja é formada por pessoas, e onde existirem pessoas, existem todos os malefícios atribuídos do pecado. Tá? Então, na igreja existe discriminação? Existe preconceito? A resposta é: na igreja existem pessoas preconceituosas, pessoas que discriminam. Na igreja existem atitudes preconceituosas e atitudes discriminatórias. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos preservar a igreja de Cristo. É verdade que porque tem pessoas ali preconceituosas, que estão sendo tratadas pela palavra de Deus ao longo de sua jornada espiritual, então é verdade que pode acontecer atitudes de preconceito, lembrando o que é a palavra preconceito, lembra? Eu falei que nós, como pregadores, sofremos muito isso, né? Que é aquela ideia, opinião formada sobre alguém sem conhecê-la plenamente. Discriminação, eu diria que na igreja eu me arrisco a dizer que tem mais preconceito do que discriminação. Você vai encontrar na igreja, em cargos de liderança, pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores de pele. Porque na igreja de Cristo existe uma questão espiritual que ela é muito forte, que é aquele tal do deixa Deus te usar, né? Eu quero ser um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor, né? Então nós temos pessoas de todas as classes atuando na igreja, inclusive em cargos de liderança. Agora lembre-se que a igreja ela é de Cristo, e por isso que eu estou combatendo desde o início da aula estas ideias de movimentos ideológicos, tá? Porque a igreja não trabalha com estas porcentagens. Então a gente tem que ter 50-50 para combater o preconceito. Então nós precisamos ter no altar mulheres também, porque esse altar é machista porque só tem homens. Isso é conversa de movimento. Isso é mentalidade mundana. Tá? A obra de Deus não trabalha assim. Na igreja do Senhor há lugar para todos. Agora, o tratamento da igreja para as pessoas pode soar discriminatório para algumas pessoas, não é? Então tem igrejas onde a pessoa ela pode se sentir discriminada porque se ela tiver um determinado comportamento, ela não vai acessar ministérios, ela não vai acessar cargos de liderança, não é? Na nossa igreja nós temos aí a disciplina, né? Agora, isso não são atitudes de discriminação com alguém, é tratamento, tá? Então, cuidado. Tem gente dizendo que está sendo discriminada pela igreja, não é discriminação, é tratamento. Pecou, errou, confessou, está sendo tratado, mas está sendo cuidado pela igreja, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado e sempre orar a Deus para que através da nossa vida o amor dele alcance todas as pessoas e para que com amor a gente combata as ideologias, combata o pecado, mas amando todas as pessoas. No final de contas, nós somos todos feitos pelo mesmo Deus, tá certo? Então, essa é a nossa palavra. Nessa aula de hoje, vale a pena frisar que nós precisamos estar preparados para frequentar todos os ambientes, para ir a todos os lugares, não é verdade? O fato de frequentar um lugar de uma maneira esporádica não nos faz adeptos daquilo que está sendo feito ali. Às vezes é a casa de um amigo, às vezes é um ambiente em que se há necessidade de estar ali, até mesmo por trabalho, nós precisamos, né? Tem crente que não dá nem bom dia para o vizinho só porque o vizinho não é crente,
né? Isso é discriminação. Então o crente, ele é luz do mundo. Como luz, a luz frequenta todos os lugares. E nós precisamos inverter as coisas. Não é a luz que teme as trevas, são as trevas que temem a luz. Porque aonde a luz chega, as trevas perdem espaço. Amém, meus amigos? Mais uma pré-aula abençoada. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.